Olá, tudo bem? Estamos fazendo a gravação então da nossa aula de habilidades, onde nós vamos falar sobre a questão das alterações em sinais vitais, né? Nós já vimos como realizar, né, cada um dos procedimentos, e agora nós vamos falar sobre nós tivemos uma redução faltou energia, né, e voltou novamente, mas a nossa aula, né, como para não ficar dois vídeos aí e unir dois vídeos, então eu vou fazer a gravação novamente. Falando sobre a nossa sessão da quarta unidade de livro didático, que corresponde a essa nossa identificação dos sinais vitais, né, das alterações dos sinais vitais. E nós começamos a falar sobre um dos sinais vitais, que é a temperatura, né? A temperatura do nosso paciente. A temperatura ela é controlada, a temperatura é controlada pelo hipotálamo, né? E essa temperatura, ela varia, né? Essa termorregulação feita pelo hipotálamo, ela vai variar de acordo com vários fatores, né? Mas, quando nós temos a ação de pirógenos, né, aqueles que causam aumento da temperatura do corpo, como bactérias, vírus, próprio coronavírus, pode, né, apresentar essa elevação da temperatura. Lembre-se, pode, não é certo que todas as pessoas, né, acometidas pela Covid-19 tenham essa febre, né, mas pode, né, é um sinal que pode aparecer aí com muitas pessoas, né, desencadeando, né, essas respostas do sistema. Na febre, o metabolismo celular aumenta, assim como o consumo de oxigênio vai levar, né? Se o paciente tem um problema cardíaco pré-existente ou um problema respiratório pré-existente, o estresse causado pela febre, ele se torna ainda maior, né? Então, o que a gente pode observar nessas imagens aí, né? Temos uma imagem do profissional, né, recebendo, né, esse paciente, né, essa pessoa, né, fazendo a gente pode chamar de triagem térmica, né, triagem pela temperatura apenas. É uma triagem relacionada à pandemia, né? Isso já aconteceu na epidemia do Ebola também. E aí nós temos, né, essa aferição de temperatura para identificar quem tem, não quem tem o vírus, mas quem, né, tem o sinal da febre. E aí nós temos, na outra imagem, né, situando a imagem do hipotálamo, né, temos a imagem dos dois corpos, né, um simbolizando a pessoa no frio e outra diante do calor. E aí a gente consegue observar aí essa variação da temperatura corpórea, né, ao longo do corpo do nosso paciente. Isso nos indica, nos lembra da importância de aferir a temperatura com um termômetro infravermelho no local correto, que já conversamos aí há 2 semanas. Vocês podem rever através do nosso canal no YouTube. A aula fica sempre disponível lá, está no AVA, está no canal do YouTube. Eu peço para que vocês entrem lá no AVA, né, e nas aulas anteriores vocês vão ver que nós temos os POPs, né, exemplos de procedimento operacional padrão. Esses procedimentos operacionais padrão, eles vão auxiliar vocês na nossa avaliação parcial, que agora, no final dessa aula de hoje, eu vou explicar para vocês o que vocês devem realizar. Temperatura não é só a febre que nos preocupa, mas também a hipotermia, né? O que seria essa hipotermia, né? Quais são as causas da hipotermia? Como que o nosso corpo ele perde calor? A gente consegue observar como o corpo perde calor através dessa imagem que nós temos aqui, ó, causas da hipotermia, né?
São elas a convecção, radiação, condução, evaporação, são causas dessa hipotermia. Anotem, né? Pesquisem, anotem cada o que significa cada um desses. Radiação, condução, evaporação, convecção. Como que ocorre essa perda de calor, né? Calor, como vocês já viram lá em física, é esse movimento, né? Essa perda de temperatura, né? De um corpo para o outro, podendo ser de um corpo para o ambiente. Né? Hipotermia é a perda do calor durante a exposição prolongada ao frio, alternando alterando a capacidade do organismo de produzir o calor. Aos 35 graus Celsius, o nosso paciente ele começa a sofrer tremores incontroláveis, né? Perda de memória, depressão e baixa capacidade de julgamento. Abaixo dos 34,4 graus Celsius, essa frequência cardíaca e respiratória e a pressão arterial vão baixar também, a pele vai ficar cianótica, né? Começa a ficar azulada. É toda a pele? Não, são as extremidades. Como a gente consegue ver nesta imagem aqui abaixo, né? Nós conseguimos ver as pontas dos dedos, ou a ponta do nariz, os dedos dos pés, das mãos, o lóbulo da orelha também fica cianótico. Nessa imagem acima, nós temos uma situação importante aí, que é quando esse nosso paciente ele já começa a apresentar a necrose, né, e pode apresentar inclusive ulceração nessas extremidades. Isso é um sinal de que o paciente, né, o trabalhador, né, ele foi exposto a baixas temperaturas durante o trabalho, isso entra, né, em saúde do trabalhador também. Vocês podem notar, isso acontece muito com pessoas que trabalham em câmaras frigoríficas, que tem que usar a luva, tem que usar toda aquela proteção térmica, né? E nem sempre isso está disponível ou utilizado da forma adequada. Precisamos, então, né, observar o nosso paciente e poder, a partir daí, identificar essas alterações. Com relação aos pulsos, né, vocês viram na aula, né, há 2 aulas, nós vimos aí que temos vários pontos ao longo do corpo que pode e devem ser realizados a aferição do pulso, né, a pulsação. Entre eles o pulso carotídeo, né, alguns cuidados importantes do pulso carotídeo em si, né, porque é o grande responsável pela oxigenação, né, levar o sangue oxigenado ao cérebro do paciente, né. Temos o pulso radial, o pulso femoral, pulso poplíteo, que fica atrás do joelho, né, o tibial posterior, e o pulso pedioso, também conhecido como pedial ou dorsal do pé. Temos ainda uma pulsação que é a pulsação apical, que é aquela que nós identificamos no ápice, né, do coração. E aí há uma relação importante, porque se a gente está falando de identificação de alterações, eu preciso comparar esses pulsos. Lembra na aula de pulso que nós falamos a respeito dessas alterações, dessa aferição dos pulsos, que é interessante que a gente faça a aferição ao mesmo tempo, de pulsos que são tão. Eu vou identificar se o pulso radial direito e o pulso radial esquerdo são simétricos. Eu vou comparar o radial com o pedial, com o tibial posterior, com o poplíteo. Eu vou comparando os pulsos para ver se há alguma alteração, né? Em uma condição cardíaca ineficiente, né, que falha na transmissão da onda de pulsação para o local da pulsação periférica, vai criar um déficit de pulsação. Como é que eu identifico se há um déficit de pulsação? Eu vou aferir, né, a frequência cardíaca, que é a frequência apical, e a radial ao mesmo tempo, e vou compará-las, né? Então, lembrem lá da aula de pulso, né, primeira aula de sinais vitais,
onde nós identificamos onde é a localização do pulso apical. O pulso apical é no quinto espaço intercostal. Então, conta os espaços intercostais, né? 1, 2, 3, 4, 5, palpando os espaços entre as costelas. Linha hemiclavicular, ou seja, no meio, né, desse osso, né, aqui, ó, a gente chama, né, de saboneteira, né, linha hemiclavicular, também no meio dela, bem no meio dessa linha. Então, num homem magro, que é esse desenho aqui, fica logo abaixo da cicatriz mamilar. Quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular à esquerda, né? E aqui está o ápice do coração. Então, eu vou auscultar e, ao mesmo tempo, eu vou palpar a artéria radial do meu paciente, né? E eu vou comparar, né? Nesse exemplo que o livro didático nos mostra, eu tenho uma frequência cardíaca, ou seja, uma frequência apical de 92 batimentos por minuto e um pulso radial esquerdo de 78 batimentos por minuto. Subtraindo 92 e 78, eu tenho 14 batimentos por minuto de déficit de pulsação. Então, eu tenho um déficit de 14 batimentos. Eles estão associados normalmente a ritmos anormais. Então, eu preciso observar sempre, déficit de pulsação, se há déficit de pulsação, eu preciso fazer essa anotação. Quanto à respiração, avaliar a respiração é importante. Lembre-se que, acho que eu não cheguei a mencionar aqui para vocês, uma relação importante é que na respiração, o nosso paciente ele não deve saber que você está fazendo esta avaliação, né? Ou seja, é um momento ali que o enfermeiro ele precisa driblar esse paciente no sentido de que o paciente não perceba que está sendo aferida a frequência respiratória. Então, você vai fazer de conta que está ainda fazendo uma avaliação de pulso, sendo que ela é demorada, você tem toda a avaliação do pulso apical, comparação de pulsos, e entre essas avaliações aí, você pega 1 minuto e faz a avaliação correta da respiração, né? Onde você posiciona, né, a sua mão, o toque, né, você vai fazer essa identificação desse movimento da parede torácica, né? E é importante que você faça essa aferição de forma correta. Lembre-se que a respiração depende do diafragma, né, e depende dos pulmões também, né? Quando o paciente sofre um trauma de cabeça, né, ocorre a queda da respiração. Isso pode significar muitas vezes uma lesão do tronco cerebral, né, que é responsável, né, por essa respiração. O trauma na região abdominal pode lesionar também o nervo frênico, né, que é responsável pela contração diafragmática, né? Então, esse nervo frênico ele vai ser responsável pela essa contração diafragmática que faz com que a gente consiga, né, respirar de uma forma adequada. A respiração, né? Vocês viram lá na aula, né, de sinais vitais, né? Primeira aula de sinais vitais nós falamos da respiração, segunda nós falamos de pressão arterial, saturação, dor, né? Na primeira nós falamos de pulso, respiração, temperatura. E aí nós vimos que tem uns valores ali de respiração, tem os nossos, a unidade de medida em respiração, que pode ser RPM, pode ser IPM, pode ser MPM, de respirações por minuto, movimentos por minuto, inspirações por minuto, inspirações por minuto. E aí nós vimos que acima da frequência respiratória considerada normal, né, que seria a normopneia, nós temos a taquipneia, né? Abaixo nós temos a bradipneia, a ausência é a apneia, e nós temos também a hiperpneia, mas a hiperpneia e a taquipneia, as duas são uma frequência respiratória acima de 20 respirações por minuto. Porém, a diferença entre elas é que na taquipneia eu tenho essa respiração aumentada, né, rápida, né, uma frequência respiratória rápida,
porém ela é regular, ela não é difícil, ela é uma respiração aumentada. Na hiperpneia, essa respiração ela se torna mais dificultosa. Eu consigo enxergar uma dificuldade nessa respiração, consigo identificar uma profundidade e frequência aumentada. Isso vai acontecer, por exemplo, né, aquela pessoa que está praticando uma atividade física, que tem uma hiperpneia, pode ser fisiológica na atividade física, né? Mas eu preciso identificar qual o momento que está sendo feita essa aferição e etc. Com relação à pressão arterial, né, é até interessante falar assim de atividade física, né? Tem um grupo de profissionais e acadêmicos, né, que eles vão comigo em eventos de atividades esportivas, né, entre elas eventos de lutas, kickboxing, boxing e jiu-jitsu, né? Mais o MMA em si, e aí eles vão para fazer essa avaliação, né, pré-evento e durante o evento também ficar ali na parte dos cuidados junto a esses atletas. E aí, normalmente, essas pessoas, elas, a partir dessas aulas de habilidades, se elas já são aptas a realizar essas ações. Então, quem tiver interesse aí, pode nos procurar a partir do próximo semestre para participar também de forma voluntária desses momentos aí. Ao realizar a aferição da pressão arterial, né, a gente precisa ter alguns cuidados importantes, entre eles estimar a pressão arterial sistólica antes de aferir a pressão arterial. Mostrei para vocês na aula passada que nós temos aparelhos diferentes, né? Tem aparelho automático, aparelho semiautomático, o aparelho convencional, e a aferição da pressão arterial ela é feita do RN ao idoso, né? Não tem qualquer contraindicação nesse sentido. O que a gente precisa é estimar a pressão sistólica antes de fazer a aferição da pressão arterial, e está disponível lá nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, como eu falei para vocês. Para estimar a pressão sistólica, eu insuflo o manguito, né, até eu parar de sentir a pulsação radial. E aí, quando eu paro de sentir essa pulsação radial, significa que eu atingi a mesma pulsação, uma pulsação muito próxima, ou seja, estimada da pressão sistólica. E aí eu desinflo esse manguito, né, e aguardo 1 minuto para que eu possa, de fato, fazer a aferição da pressão arterial. E aí, quando eu for medir, eu vou insuflar de 20 a 30 milímetros de mercúrio, além daquilo que deveria ser, daquilo que deve ser a minha pressão arterial sistólica do paciente. Eu vou, né, posicionar o estetoscópio, a campana do estetoscópio na artéria braquial, e vou desinflar esse manguito e percebendo os sons de Korotchkov, que são os sons da minha pressão arterial. O primeiro som é a pressão sistólica, o abafamento dos sons, a pressão diastólica, né? Tendo aquele valor de 120 por 80, 130 por 80 e todos aqueles valores que nós vimos na aula passada. Se você quiser relembrar, você pode assistir aí na aula correspondente no canal do YouTube. Eu vou testar se tem um vídeo agora, testar se vai aparecer o som para vocês. Caso não apareça, eu vou reenviar aí a apresentação. Verificar aqui. Assim o som.
Acho que vai o som. Hipertensão. Agora pare e preste muita atenção, que o assunto é importante para você. Vamos falar sobre o seu coração de um modo diferente, sem temer. Aproveite para entender o que verá daqui pra frente. Já que essa é uma peça um pouquinho diferente. Pois vão falar de amor, aventura ou traição. Esta é uma peça que explica a hipertensão. Hipertensão. Você sabe qual é a sua pressão? No Brasil existem cerca de 30 milhões de pessoas com hipertensão. Infelizmente, a metade delas, ou seja, 15 milhões, nem confia que é hipertenso. A hipertensão é uma doença silenciosa. Você pode ser hipertenso e nem saber. E esse é um problema sério. Me diga, você é hipertenso, hein? O Brasil é. Hipertensão arterial, ou pressão alta, é quando a pressão que o sangue faz na parede das artérias é muito forte, ficando acima dos limites normais. O sangue circula pelo corpo humano graças ao efeito impulsor do coração, que atua como uma bomba. Quando se contrai, expulsando o sangue, a pressão arterial aumenta. Esse movimento chama-se sístole. Quando o coração se dilata, enchendo-se de sangue, a pressão diminui. Esse movimento chama-se diástole. De maneira geral, a pressão arterial recomendada pelos médicos é de 12 por 8. Existem fatores que aumentam a chance de você desenvolver hipertensão. A hereditariedade mostra que pais hipertensos tendem a ter filhos hipertensos. Pessoas da raça negra também apresentam maior tendência à hipertensão, bem como as mais idosas. Além disso, o estresse. E também a obesidade, normalmente depois de muitos anos de alimentação inadequada. E claro, o diabetes são todos fatores de risco importantes para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Tá bonito, hein, Brasil? E ainda existe um fator que merece atenção especial. É o colesterol. Mesmo que você seja só um pouco acima dos níveis recomendados, o colesterol representa um grande aumento dos riscos de complicações cardiovasculares, principalmente em pacientes hipertensos. No Brasil, por exemplo, 40% dos pacientes hipertensos também têm colesterol elevado, o que representa 12 milhões de pessoas. A coexistência de vários fatores de risco é denominada na medicina atual risco cardiovascular global. Isso quer dizer que, quanto maior o número de fatores de risco que uma pessoa apresenta, maior será a chance dela ter problemas cardiovasculares. Por isso, o controle de cada um dos fatores é fundamental para a sua saúde. Embora algumas pessoas com hipertensão possam sentir dores de cabeça ou tontura, a grande maioria não apresenta sintoma nenhum. E olha, isso é muito perigoso, porque como você não sente nada, pode ficar muitos anos com a doença e sofrer as complicações sem nem saber que é hipertenso. Por isso você deve ficar atento. São muito sérias as consequências da hipertensão. Você pode sofrer danos graves nos rins, ou lesões nas artérias, aumento da massa muscular do coração, arritmia e até infarto, diminuição da visão, ou derrame cerebral, já pensou?
Enfim, esses são alguns dos problemas gerados pela doença. Mas não precisa se assustar. A hipertensão tem tratamento. Primeiro, para saber se você é hipertenso, vá ao médico e verifique a sua pressão arterial. Vital, alimentos ricos em gordura animal, frituras, frios, maionese, enlatados e bebidas alcoólicas em demasia. Ao invés disso, procure comer alimentos saudáveis, como frutas, verduras frescas, peixes, carnes brancas e magras, sucos e cereais. Não fume e evite locais reservados para fumantes. O hábito de fumar é altamente prejudicial ao organismo por causar sérios problemas a todo o sistema cardiovascular. Adote um estilo de vida saudável. Faça exercícios regularmente com orientação médica. Aproveite o ar livre. Esses hábitos ajudam a combater o estresse e o excesso de peso, conservando o coração e as artérias em bom estado. Procure o seu médico e descubra a rotina ideal para você. Siga as orientações do seu médico. E ouça bem o que ele diz. Remédio, não torça o nariz. Se é pra tomar remédio. Tomar remédio, não torça o nariz. Aproveite cada momento, cuidando do seu bem-estar. Yeah. Quando o assunto é saúde, não se pode vacilar. Siga as orientações do seu médico. E ouça bem o que ele diz. É isso mesmo. Leve muito a sério as orientações do seu médico. Não interrompa o tratamento e não falte às consultas. Os médicos e todos os profissionais de saúde são pessoas comprometidas com o seu bem-estar. Você não deve nunca se automedicar. Não tome remédio sem a orientação do seu médico. Agora que você já sabe tudo sobre hipertensão, deixa eu te perguntar. Como está a sua pressão, hein? Não sei. Mas se você não sabe, quem é que vai saber? Mas se você não sabe, quem vai saber? Faça como o Brasil, cuide do seu bem-estar. Olha o sal, olha a gordura. Não se pode vacilar. Consulte o médico. Ao médico, medindo a pressão, ele vai saber. Vá ao médico, consulte o médico, e ele então vai lhe dizer. Ele então vai lhe dizer. Ele então vai lhe dizer.
Eu acho sensacional essa animação, né? Nós conseguimos, né, em um curto período de tempo, né, aprender muito a respeito da pressão arterial através de uma animação ali, uma animação que ela é repassada para crianças, jovens, adultos, e tenham elas, né, esse tipo de animação sempre aí disponível, baixem no seu celular, no seu material, façam um arquivo de animações, de vídeos, assim, que vocês vão aproveitar durante o curso de vocês. De repente, em ações que vão falar sobre hipertensão arterial, você pode utilizar um exemplo como exemplo, essa animação aí, que traz muita informação interessante. E depois você vai buscando aí informações diferentes. O que a gente queria ao longo dessa apresentação hoje, né? Que a hipertensão arterial vai apresentar alterações importantes ali durante a aferição, e essas alterações precisam ser lidas da forma correta, né? Porque vai depender muito da idade do paciente, vai depender dos hábitos do paciente, vai depender de situações como o estresse, por exemplo, que a gente já viu nas aulas anteriores, e eu quero que vocês lembrem sempre que podemos ter alterações tanto na pressão sistólica, quanto na pressão diastólica, quanto em ambas, né? E que a gente precisa observar também com relação à pressão arterial média, que tem todo aquele cálculo, né, da PAN que a gente precisa realizar. Com relação à dor, né? Nós temos, lá no livro didático, tem o conceito da dor aguda, do NANDA 2015. O NANDA, que é o livro de diagnóstico de enfermagem 2018-2020, que é o atual, ele apresenta esses 4 diagnósticos que possuem a palavra dor, né, no seu título diagnóstico. São diagnósticos da enfermagem, tá, gente? Isso aí não faz parte da disciplina em específico, né? Mas diagnósticos de enfermagem vocês vão ver especificamente eles na disciplina de SAI, por exemplo, né? Mas assim, nós temos dor aguda, dor crônica, dor no trabalho de parto e síndrome da dor crônica nesse livro de diagnósticos que está em vigor, né? Ano que vem vai ser publicado a nova versão, né? Então, nós temos para dor aguda a definição, o conceito dele, né, nessa versão 2018-2020 é a seguinte: experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tissular real ou potencial, ou descritas em termos de tal lesão. Início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término antecipado ou previsível e com duração menor do que 3 meses. É isso mesmo, o recorte temporal para a dor aguda é até 3 meses, né? Diferente da dor crônica, que é quando passamos para maior do que 3 meses. Então, também é uma experiência sensorial, emocional, desagradável, associada à lesão tissular, real ou potencial, descrita em termos de tal lesão. Início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, constante ou recorrente, né? Essa diferença começa, né? Sem término antecipado ou previsível e com duração maior do que 3 meses, né? E aí nós temos aquilo que antes era considerado uma dor aguda, mas agora é a dor no trabalho de parto, que é uma dor específica, né? É uma dor que vai acontecer somente durante o trabalho de parto, somente para mulheres em trabalho de parto. Então, ele precisa ser um diagnóstico diferente. Então, um diagnóstico de enfermagem que nós temos também é esse: dor no trabalho de parto. Definição: experiência sensorial e emocional que varia de agradável a desagradável. Ah, professor, como que vai ser uma... Gente, essa é a Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem, né? Para que eles possam desenvolver, né, e definir que esse é o conceito de dor no trabalho de parto, né, foram feitas pesquisas e muitas mulheres nessas pesquisas relataram
que a experiência sensorial da dor, né, ela era uma experiência desagradável, né, e algumas, né, agradável, porque ela estava relacionada ao momento do nascimento, né, associada ao trabalho de parto e nascimento da criança, então exclusivamente ao trabalho de parto e nascimento. Já a síndrome da dor crônica é um diagnóstico de síndrome, é um outro tipo de diagnóstico. Nós temos aí diagnósticos com foco no problema, que são esses, dor aguda, dor crônica, dor no trabalho de parto. E temos um diagnóstico de síndrome, né? Uma síndrome é uma dor recorrente ou persistente há no mínimo 3 meses, então, além de ser crônica, né? É uma síndrome que afeta significativamente o funcionamento diário ou o bem-estar. Quando vocês entrarem na disciplina de sistematização da assistência de enfermagem, vocês vão ver que os diagnósticos de síndrome, eles possuem como características definidoras outros diagnósticos de enfermagem, né? Assim como as síndromes em si, elas apresentam outras doenças, né? Ou outros diagnósticos que estão relacionados com caracterizar essa síndrome em si. O que o enfermeiro precisa fazer com relação à dor? Primeiro ponto, avaliar, né? Avaliar a dor. E aí a gente tem inventários de dor, escalas de dor, que a gente já viu todas as escalas, numérica, por descritor verbal, escala visual analógica, escala de faces, né? Mas além de avaliar, eu preciso fazer algo com relação a essa dor, né? Então, o fundamento da avaliação é o controle. Então, eu vou avaliar para controlar essa dor. E ao controlar a dor, né, vai além desse avaliar, ela envolve a qualidade de vida do paciente, capacidade de trabalhar produtivamente, divertir-se, desempenhar normalmente seu papel na família, na sociedade. O foco está no planejamento das intervenções para o controle dessa dor, antes que o paciente apresente a dor, né? Ele precisa entender que o relato informado de dor é precioso e necessário. Então, a gente precisa identificar todos os aspectos dessa dor. A localização, a intensidade, a duração, o tipo de dor, né? E a gente precisa identificar tudo sobre a dor. Eu falei para vocês que existem enfermeiros que trabalham exclusivamente com dor, com grupos de dor em determinados hospitais, né? E aí identifica e controla essa dor, né? O controle da dor ou o alívio da dor, né, ele pode ser medicamentoso, que é o mais usual, né, e o não medicamentoso, né? Exemplo de alívio da dor ou controle da dor não medicamentoso, falei para vocês na aula anterior, musicoterapia, né, pode reduzir essa dor, pode acabar com a dor? Pode, mas eventualmente a gente não consegue nem mesmo com medicamento, nem mesmo com medicamentos importantes ali, né? Acabar com a dor, mas a gente consegue reduzir a dor, aliviar essa dor, né? Então, reduzir ela ao máximo para que o paciente possa ter uma qualidade de vida, né? Então, esse é o nosso papel diante da dor. E isso começa sempre optando pela terapia não medicamentosa, massagem de conforto, a musicoterapia, a distração, né? No caso do RN, pode ser o toque, pode ser que é o toque terapêutico, pode ser a sucção não nutritiva, a própria amamentação. Isso tudo são métodos para alívio da dor não medicamentosos, né? E os medicamentosos são com analgésicos, né, para aliviar a dor. Gente, com relação à nossa parcial, que eu falei para vocês no início da aula, é o seguinte: vocês vão pesquisar POPs, que são procedimentos operacionais padrão. Eu já pedi para que vocês fizessem pesquisa de POPs, né, anterior a aquela nossa primeira aula de sinais vitais. Falei para vocês, olha, vão pesquisando os POPs e a gente vai desenvolver atividades a respeito disso, né? O que é que vocês vão fazer? Vão descrever cada um dos procedimentos, então.
temperatura, respiração, pulso, pressão arterial, alívio de dor, pode ser saturação de oxigênio também, se vocês tiverem um oxímetro de dedo, né? Realizar a avaliação de sinais vitais e da dor de uma pessoa do seu convívio diário, né? Pessoas que moram com vocês, tá? Ah, professor, eu moro sozinho, né? Simule com um boneco, tá? Ou faça em você mesmo, tenta fazer uma autoavaliação aí, porque é importante que vocês tenham pelo menos o mínimo de prática dessa atividade, né? E aí as dúvidas que vocês têm a gente vai retirando, né, ao longo desse momento. Mas vocês vão ver que ao pesquisar o POP, realizar o procedimento, né, descrever, né, realizar o registro com observação dos resultados, ou seja, eu aferi a temperatura, eu identifiquei o pulso, né, a pulsação ela é diferente, a pulsação eu verifiquei em vários a localização, né, localizei vários pulsos em si, né, consegui descrever o procedimento, consegui realizar o procedimento. Vocês vão ver que isso vai ser muito importante no desenvolvimento dessa habilidade para vocês, né? Então façam essa atividade, né? Vocês têm aí a semana inteira para realizar a atividade, e aí na próxima semana, na terça-feira, eu falo para vocês onde vocês devem enviar a atividade em si. Por enquanto, preocupem-se em realizar a atividade, realizar suas anotações, depois vocês vão bater foto, vão fazer essa atividade, e eu vou enviar para vocês o link de onde vocês devem enviar esse resultado. Então, qualquer dúvida a respeito dessa atividade, ou a respeito dos sinais vitais, a respeito das nossas atividades de sala, vocês podem entrar em contato comigo, né? Mais através do WhatsApp, né? Mesmo a energia indo embora, às vezes a internet móvel ela está disponível, né? Não é sempre que está disponível, mas às vezes está disponível. Então, entre em contato que assim que tiver energia e internet, eu respondo para vocês. Fiquem com Deus, que Ele abençoe cada um de vocês, as suas famílias, né? E nos encontramos, né, na nossa próxima atividade presencial, aí se já estivermos, né, com internet e iluminação, né, disponível para todos na próxima semana. Caso contrário, nossa aula será gravada novamente. Tchau, tchau, gente.